A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Miqueias capítulo 5. Miqueias que profetizou para o reino do norte e o reino do sul, antes do cativeiro da Babilônia do povo judeu. Ele profetizou com respeito àquilo que aconteceria naqueles dias, e muitas profecias dele vai se cumprir agora nos nossos dias. Miqueias 5:1. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões. Por-se-á cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha, Miqueias viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. E aqui ele está dizendo que o Senhor Jesus nasceria em Belém Efrata, que de lá sairia o Senhor de Israel, o que governaria toda a terra. E que ele é desde os dias da eternidade. Por quê? Porque Jesus é Deus. Deus se fez carne, está lá no Evangelho de João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, João 1:1. E no versículo 14 de João 1, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Quem é? O Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Ele é o Deus da glória, o Criador dos céus e da terra, que em Jesus, ele se vestiu de carne. Morreu, ressuscitou, hoje está em todo lugar como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. E se você o invoca, ó Senhor Jesus, ele entra em você, você se torna um filho dele. Olha como está simples a gente se tornar um filho de Deus. Então de Belém saiu quem? Jesus. Miqueias falou de Jesus 700 anos antes dele nascer. Deus revelou para Miqueias o que iria acontecer. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Depois do cativeiro da Babilônia, eles voltaram novamente. No ano 70 foram destruídos de novo da nossa era. Em 1948 voltou novamente. E agora o Senhor voltará para toda a terra, para os judeus. Quando que o Senhor Jesus vai voltar para os judeus, que eles estão aguardando a primeira vinda ainda, que ele virá ainda, vai nascer lá em Belém ainda o Messias. Ele virá na guerra de Armagedon, quando os judeus não tiverem para onde fugir. Eles invocarão Jeová Deus. Quem vai vir? Jeová Homem, o Criador dos céus e da terra, vestido de carne, que hoje é o Espírito. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. É isso que está acontecendo hoje. Lá em Israel, o Senhor Jesus não é engrandecido, porque a maioria dos judeus não creem que esse que veio lá em Belém, que nasceu lá na manjedoura, no meio dos animais, é o Senhor, rei deles. Por isso que eles crucificaram ele na cruz. Então ele é engrandecido hoje entre os gentios. Eu não sou um judeu, mas eu criei, recebi, tenho ele em mim, sinto a presença dele, converso com ele, ele fala comigo, porque ele é vivo. Jesus não é aquele do crucifixo pregado na cruz, aquilo é um ídolo, é uma abominação a Deus. Ele é espírito. Quando você chama, Senhor, fala comigo, ele vai falar com você. Se você recebê-lo, você vai ter essa experiência. Mas os judeus não têm essa experiência, porque não invocam ele. Então hoje ele é engrandecido até os confins da terra. Que maravilha que chegou em mim. Obrigado, Senhor. E este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios,
Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. Esses consumirão a terra da Síria a espada, a terra de Nimrod nas suas entradas. Sim, nos livrará da Síria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Então a Síria destruiu o reino do norte, Israel, as 10 tribos, totalmente por Tiglat-Pileser. Mas porque eles usaram além daquilo que Deus havia determinado. Deus disse que iria exterminar a Assíria, e hoje não existe mais esse país, a Síria. Existe Síria, mas a Síria não. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. Você entendeu? Olha, depois que Cristo morreu na cruz, no ano 70, depois de 35 anos, os judeus foram espalhados pela face da terra. No Brasil há muitos judeus, como orvalho do Senhor em toda a terra. Peregrinos, vivendo como ciganos, sem pátria, sem lugar de habitação própria. Por quê? Porque o castigo caiu sobre eles. Qual o castigo? Aquele que eles pediram. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Quem era aquele homem? O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Deus vestido de carne, que hoje é o Espírito Santo, está em todo lugar. Como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos. O resto, entendeu? Só Hitler matou não sei quantos milhões de judeus. Como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual quando passar as pisará e despedaçará sem que haja quem os livre. Então os judeus foram passados por essa peneira de julgamento muitas vezes, antes de Cristo e depois de Cristo. E ainda vão continuar a ser passados por essa peneira de julgamento do Senhor. Quais judeus vão sobreviver à grande tribulação? Os que guardam os mandamentos de Deus, está escrito lá em Apocalipse. Há muitos judeus que não guardam os mandamentos de Deus, são falsos judeus. São judeus de sangue, mas não têm a realidade espiritual da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Você percebeu a sequência? Hoje, muitos países querem destruir Israel. Irã, o persa, quer destruir. O que o Senhor falou? Os teus inimigos serão exterminados. Quem é que levantou a nação de Israel? Deus, Jeová, o Criador, é o povo escolhido dele. Deus cuida deles. Deus é o que circunda o país e a cidade de Jerusalém com o fogo que é Ele mesmo. Ele é o guardião de Israel. Então, Israel se tornará o país soberano na face da terra. Todas as nações estarão debaixo do seu domínio político após a vinda do Senhor, depois da guerra do Armagedon. Porque Deus fez essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que eles seriam colocados por cabeça e não cauda das nações. Eles serão cabeças. Eles serão a cabeça das nações. E hoje não é. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Senão já eram, já teriam sido. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. É Deus quem vai destruir na guerra de Armagedon. O Senhor Jesus virá, um pé no Monte das Oliveiras e outro no mar Mediterrâneo. Mas o Senhor Jesus não é só cabeça, ele tem um corpo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja, sou eu e você. Se eu e você formos fiéis e formos arrebatados antes da grande tribulação, nós viremos com ele para a guerra do Armagedon. E destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas. O julgamento de Deus será cabal para todas as nações na face da terra. Olha, por quê? Mas Deus é ruim, estragou toda a cidade do que o povo construiu? Não, há um motivo. E tirarei as feitiçarias da tua mão. Entendeu?
Deus vai usar a grande tribulação para tirar todo o envolvimento satânico que há na face da terra. Feitiçaria está ligado a demônios, espíritos imundos, anjos caídos e ao líder deles, que é quem? Lúcifer, Satanás. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele vai tirar. E não terás agoureiros, adivinhadores, porque eles estão envolvidos com esse tipo de contaminação espiritual. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura. Aí. Por que veio esse julgamento? Por que virá a grande tribulação? Porque Deus vai tirar as imagens de escultura de todas as religiões. Porque a imagem de escultura é uma abominação a Deus. É o pior pecado da Bíblia. É o pecado capital. Quando o homem pega aquilo que Deus criou, o barro, o gesso, o ouro, madeira, árvores, e faz um objeto de adoração e adora o que Deus criou e não o Criador. Isso é uma afronta contra o Criador. Queria fazer um convite para você. Peça para o líder da sua religião, da sua denominação, principalmente se ele estiver envolvido com imagens de escultura, para ele ler Miqueias. Está lá na Bíblia dele, em cima do púlpito. Para ele ler para todos os fiéis. Lê para você. Pergunta para ele o que ele acha disso aqui. Olha aí. E arrancarei do meio de ti as imagens de escultura, as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu não adoro, mas então por que você se encurva? Por que você presta reverência? É a mesma coisa. Você quer sofrer esse julgamento, é só você continuar nesse viver. Ah, meu pai e minha mãe faziam assim, eu vou morrer assim. Você pode morrer mesmo, a escolha é sua. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se os nossos antepassados praticaram esse tipo de prática de idolatria, de invocação de espíritos imundos, na sua ignorância, Deus vai o julgar de acordo com a sua situação. Mas você não, você está ouvindo a palavra de Deus, você será julgado de acordo com a palavra de Deus. Deus falou para não fazer, por que você continua fazendo? Cada um dará conta de si a Deus. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades, porque elas estão contaminadas com isso aqui. Imagens, esculturas, estátuas, ídolos. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Então os que ouvirem não vão sofrer isso, porque vão se arrepender. Mas os que não ouvirem serão julgados por Deus. Cabalmente. Hoje, as pessoas fazem isso. Políticos praticam isso. Fazem imagens, estátuas religiosas, colocam-as nos trevos da cidade para agradar os eleitores que são idólatras. Mas não sabem que eles mesmos vão sofrer uma punição cabal de Deus. Porque eles fizeram aquilo que Deus não queria. Eles induziram toda uma cidade, um país a seguir aquele tipo de prática. Prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, seja lá o que for, que encabeçarem esse tipo de introdução desse tipo de pecado no meio do povo. Não tenha dúvida, Deus vai julgá-los de uma maneira cabal. Porque muitos serão induzidos na sua ignorância a fazer aquilo. Mas as pessoas que patrocinam isso não são ignorantes. Então, aonde você se reúne, e se tem essa prática de idolatria, peça para ele, para o líder da tua paróquia, para ele ler Miqueias 5 para você ouvir. E peça para ele fazer a leitura de Miqueias na congregação, na hora da missa, na hora da reunião, para que todos possam ouvir a palavra de Deus e tomar as suas decisões. Vamos falar com o Senhor? Muito obrigado, Senhor, pelo livro de Miqueias. Mais uma vez o Senhor está nos avisando que o Senhor vai destruir todos aqueles que trocam a adoração ao Criador, que é Espírito, por imagens de escultura, por estátuas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Não permita nós envolvermos com esse tipo de abominação. Livra, Senhor, os que estão nesta prática, que confiam nessas abominações.
Também, Senhor, nós queremos ser salvos e livres dos ídolos que não são estátuas, imagens, mas são personagens, são homens, são líderes religiosos, são familiares. Senhor, nós queremos ter um coração somente para Ti. Senhor, trabalhe esse espírito no nosso espírito, um espírito reto, uma adoração reta que não tem contaminação. Senhor, pinga esse colírio que é a Tua palavra nos olhos daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, para que possam reagir ao Teu falar e tirar das suas vidas, das suas casas, do seu meio, da sua parentela, todo esse tipo de abominação. Porque nós queremos a Tua bênção, não, Senhor, o Teu julgamento com respeito a esse tipo de pecado. Salva-nos, Senhor, dessa geração. É no Teu nome que te pedimos. Amém. Olha como é simples. Você fala diretamente com Deus. E Ele fala diretamente com você, dentro de você. O intercessor é Cristo, é o Espírito. Não é Maria, não é o homem, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o Papa, não é o padre. Quem é o intercessor? O Espírito Santo. Na palavra está escrito que o Espírito ora por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aquilo que a gente não consegue verbalizar, o Espírito Santo faz isso diante do Pai. Porque Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Filho. Que Deus te abençoe, que você faça a leitura da Bíblia. Vamos continuar lendo o livro de Miqueias. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Amém.